Oi, meus amores, como é que vocês estão? Bem-vindos aqui no meu canal do YouTube. É uma delícia para mim estar aqui também nesse espaço. E aqui eu acho que é onde eu posso falar um pouco mais, né, sobre as minhas experiências, porque vocês estão acostumados a me ver muito no Instagram. E lá os stories, eles realmente são mais reduzidos, então é uma coisa mais ali da sua rotina, do seu dia a dia. E aqui eu tenho um espaço um pouco maior para contar com um pouco mais de detalhes, né, alguns assuntos. Bom, hoje eu vim aqui para falar de um tema que é bem comum entre as mamães, digamos assim. A chupeta. Dar ou não dar a chupeta? Olha, gente, eu posso falar como sempre, fui muito sincera com vocês, eu posso falar da minha experiência, tá? Não existe um certo ou errado, eu quero simplesmente dividir aqui com vocês como foi a minha experiência. E é por isso que eu resolvi falar desse tema, porque eu acho que tem muito paradigma, tem muita polêmica, né, em relação à chupeta. E eu venho aqui para contar minha experiência para vocês, quem sabe acaba ajudando alguma mamãe, né, e esse é o meu maior prazer, poder ajudar. Amores, é óbvio que quando eu engravidei do Léo, a chupeta foi um dos teminhas aí que eu li um pouco a respeito, discuti com a minha mãe, com algumas amigas, e eu entendi que ela sim, ela traz alguns riscos e alguns problemas, entre eles a parte principal, que é a parte ortodôntica, né, que pode trazer ortite, enfim, tem essa modificação da musculatura, dos ossos, realmente, mas pelo que eu entendi e discuti com o meu pediatra na época, isso acontece se a criança usa por muito tempo, a longo prazo, né, então assim, passado-se 2 anos e meio, 3 anos e continua usando. Até onde eu entendi, no meu ponto de vista, até os 2 anos, ela não traz um grande problema quando a gente fala em relação à parte dessa alteração mesmo, né? Da musculatura e dos ossos do bebê. A gente sabe que a sucção é muito importante para o bebê e ela começa já na vida uterina, quando o bebê tem mais ou menos 18 semanas, né? E os bebês que eles mamam no seio, o tempo de ordenha, né, deles é muito maior. Então, a sucção ela traz duas questões importantes. Uma que é o fator nutricional, né, que traz a satisfação nutricional para o bebê, e o outro é o fator psicológico, né, que traz aquela sensação de calma, né, o emocional, na verdade. E os bebês que eles mamam no peito, eles têm esse fator emocional suprido, porque a ordenha ela é muito mais longa do que um bebê que é alimentado pela mamadeira, né? Então dizem por aí que os bebês que usam mamadeira, eles têm mais tendências a pegarem com mais facilidade a chupeta do que os bebês de peito. Eu não sei, gente. No meu caso, você já sabe, eu já dividi aqui com vocês. O Léo, ele foi para mamadeira muito cedo. Eu tenho até um vídeo falando sobre isso, que é quando eu falo sobre o leite, o Cabrimil, que foi assim um anjinho na minha vida e até hoje a gente usa ele com o Léo. Então o Léo usou mamadeira muito cedo e a chupeta não foi uma grande questão para mim, assim, sabe? Foi uma decisão muito natural. Eu decidi que eu iria oferecer sim para ele. Eu estudei os riscos, não achei muito os impactos tão grandes e não sei, eu acho que foi uma decisão minha, não sei não, na verdade foi uma decisão minha, né, porque o bebê ele não tem a opção de escolha, né, então nós que introduzimos e eu quis sim fazer essa introdução e ela foi muito válida. É óbvio que eu usava ela pontualmente em momentos assim decisivos, por exemplo, para ele dormir, então para ele pegar no soninho, aquele momento que ele já tá com soninho, eu oferecia ela e ele pegava no sono com muito mais facilidade. Eu usava ela principalmente em momentos de estresse muito grande para ele, e isso eu digo assim, em momentos que ele se feriu, que ele se machucou, que ele fez um dodói. Então ele tava ali chorando, 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 e a chupeta me ajudou sim a acalmá-lo em momentos como esse, eu me lembro perfeitamente. Inclusive o nome dela em inglês, né, da chupeta Pacifier, que é muito interessante, que é o pacificador, e na minha experiência ela trouxe realmente esse tipo de experiência. Eu usei ela nesses momentos para acalmar o estressinho dele e foi super viável, me ajudou bastante. Então ela me ajudou bastante nesses momentos de angústia dele, né, quando ele tava com alguma dor, se machucou muito forte, para ajudar a equilibrar, para ajudar realmente a curar, né, acessar esse estresse assim com mais facilidade, deixar ele mais calmo. Ela foi super válida para mim nesses momentos.
Uma coisa que eu tomei cuidado foi só de não, aquela questão do só se, né, a chupeta se tornar tão necessária que o Léo só dormiria se tivesse a chupeta. O Léo, por exemplo, só, sei lá, pararia de chorar se tivesse a chupeta. Então, eu acho que isso é só um cuidado que a gente tem que ter para não deixá-la extremamente, né, necessária. E eu acho que isso aconteceu de forma espontânea, sem pensar. Eu acabei usando ela realmente mais para esses momentos, para ele adormecer e depois ele mesmo dormia, a chupetinha caía e pronto, ficava lá no canto. Então era só mesmo para pegar ele no sono com mais facilidade e para acalmá-lo, enfim, para esse momento mesmo de descanso e para esses momentos de estresse, principalmente de machucados, assim, quando machucou, e aí isso era uma coisa que me ajudava a acalmar ele. Foi mais para esses momentos. É óbvio que eu vejo às vezes que alguns pais usam ela como uma rolha, tipo, sabe, como se fosse um cala-boca para qualquer situação. A criança tá no estresse, tá chorando, tá berrando, ele pá, dá a chupeta, né? Ou quer falar alguma coisa, tá falando demais, pá, dá a chupeta. Então, para isso, eu acho que a gente tem que tomar esse cuidado realmente, porque a criança precisa se expressar, às vezes ela tem que chorar assim, né? Então, a gente tem que respeitá-la. Mas eu acho que se você usar com esse cuidado, com essa consciência, gente, flui. E o mais, assim, uma coisa que me deixou tão feliz é que todo mundo falou, puxa, com chupeta vai ser complicado para tirar. É um grande problema depois de tirar essa dependência da chupeta. E por incrível que pareça, como eu não tive essa preocupação, porque eu falei uma hora, vai tirar e ponto, e até chegava a pensar, nossa, sei lá, porque tem casos às vezes de pais que falam, puxa, meu filho usou até os 5 anos. Aí eu pensava, nossa, será que o Léo vai usar até os 5 anos? Mas se usar depois, sei lá, vou ter que usar aparelho, alguma coisa nesse sentido. Mas eu não me preocupava tanto, eu tenho que tirar logo, sabe? Eu não fiquei com essa encanação. Então, acho que aconteceu de forma natural. O Léo agora com 2 anos e 2 meses, ele tava com a fase da dentição, então tem as presinhas que realmente costam bastante, e ele começou a usar a chupeta às vezes pra, sei lá, pra usar pra coçar, né? Antes de dormir eu percebia. E a chupeta dele começou a ficar assim, toda detonada, estraçalhada, o biquinho. Muito engraçado. E um belo de um dia, ele só tinha uma e era aquela que tava toda estraçalhada. E eu olhei pra ele e falei, filho, olha essa chupeta, né? Tá velha, né? Vamos jogar no lixo? E ele topou, gente. Foi uma conversa assim super simples. Ele topou. Eu joguei no lixo, assim, me sentindo segura. Era a única que eu tinha. Eu falei, putz, vou jogar no lixo. Se acontecer alguma coisa no meio da noite, ele pediu, eu não tenho. Gente, me banquei, fui confiante e deu certo. Ele não pediu naquela noite depois, ele dormiu. Aí no dia seguinte eu ainda fiquei com aquela insegurança. Será que eu compro uma de backup? Porque vai que. Mas era uma coisa minha, gente, porque ele já tinha realmente deixado ela. No dia seguinte, na soneca, depois do almoço, a mesma coisa. Demorou um pouco mais para ele dormir do que o habitual, porque ele, sei lá, falou mais, brincou mais, né? Mas ele dormiu. Aí eu falei, ufa, foi mais um. Depois, à noite do dia seguinte, a mesma coisa. O soninho demorou um pouco mais para vir, mas depois dormiu. E assim foi, gente. Ele não quis mais. Em alguns momentos eu até perguntei pra ele, quer peta? Que é o jeito que a gente falava. E ele não queria. Então, assim, 2 anos e 2 meses, acabou, saiu de forma natural, espontânea, super fácil, super tranquilo. Então, gente, dar ou não dar? Na minha experiência, eu não voltaria um segundo de não ter dado, porque ela foi ótima no meu caso. Ela acalmou ele nos momentos pontuais que eu precisei, ela fez o soninho dele ficar mais aconchegante. Então, assim, foi excelente. Eu não tenho o que falar, gente. E muito provavelmente, talvez porque eu seja tão desencanada, eu tenho quase certeza que ele não vai ter problema algum com a musculatura, de ortite ou sei lá o quê. Porque, não sei, gente, esse é o meu sentimento. Então, assim, no meu caso, dei sim a chupeta, não me arrependo, não voltaria atrás. E essa foi minha experiência. E vocês, me contem. Como é que foi? Deram a chupeta, não deram? Ficaram inseguras? Na gestação também ficaram inseguras? Quero muito que vocês dividam aqui comigo sobre esse tema que ainda é muito polêmico, né? Para algumas mães que já decidem logo do início, não vou dar. E muitas vezes você vê a criança ali se esgoelando, se esgoelando, se esgoelando e sei lá. Não sei. No meu caso, ela foi top, top, top. Não me arrependo. E aqui no meu caso, dei a chupeta e daria novamente sim, senhora. Tá bom, gente? Um beijo, espero que vocês tenham gostado e espero que eu possa ter ajudado alguma mamãe que, sei lá, tá na dúvida. Óbvio, mais uma vez, essa foi a minha experiência, tá? E
é isso que eu posso dividir com vocês, como foi comigo na minha casa com o Léo. E foi assim, super feliz o uso da chupeta e super feliz também o goodbye pra chupeta, gente. Um beijo, a gente vai se falando por aqui.